Vou fazer uma apresentação da ADM relativamente ao último ano, que incidirá, no primeiro momento, de uma forma muito sucinta, sobre a organização e missão da ADM, passando também para uma abordagem da gestão dos beneficiários. De seguida, e conforme o tema indicava, abordando os custos da ADM e as suas fontes de financiamento, bem como, por último, ilustrar, apresentar algumas das ações que têm vindo a ser desenvolvidas nos últimos 2 anos, desde 2013 e no curso deste ano, 2014, e os objetivos que têm sido traçados para 2014, até ao final do ano, e para o ano de 2015. Relativamente à organização e missão da ADM, como penso que a grande maioria sabe, o Decreto-Lei 193 de 2012, que aprovou a Lei Orgânica do IASP, definiu na sua missão e atribuições a gestão da ADM. Posteriormente, a Portaria 189 de 2013, que veio aprovar os estatutos do IASP, integrou a Direção de Serviços da Assistência da Doença dos Militares no IASPA e definiu que era a sua missão organizar, dirigir, executar e controlar toda a gestão da ADM. Por último, por deliberação do Conselho Diretivo do IASPA, de 2013, foram constituídas, na dependência da Direção de Serviços da ADM, 3 divisões. A divisão de assessoria, a divisão de gestão de beneficiários e benefícios e a divisão de gestão de prestadores. Podemos depois ver que a orgânica atual da ADM, que sofreu esta alteração de 2013, hoje existe a direção, que é composta também com 3 divisões. Estas divisões, esta alteração foi introduzida em 2013 porque verificou-se que havia algum desequilíbrio entre a orgânica até então existente, tentando com esta reorganização equilibrar-se o trabalho da ADM em 3 áreas distintas. Uma, relativamente aos beneficiários e benefícios associados a esses mesmos beneficiários. A outra, mais vocacionada, ou totalmente vocacionada, para o que são os prestadores. E aqui prestadores estamos a falar das entidades convencionadas e também das farmácias. E, por último, uma divisão de assessoria, na qual está também integrada a assessoria clínica, médica e todo o apoio que é dado à direção nas mais diversas competências, nomeadamente na produção dos instrumentos de gestão que nos permitem perceber e na definição dos indicadores que nos permitem perceber o que é que tem sido feito e o que é que pode ser desenvolvido no subsistema de saúde. De uma forma muito sucinta, este tema ontem, inclusivamente, foi abordado relativamente ao mapa de pessoal da ADM. Este mapa não ilustra o mapa de pessoal da ADM aprovado, mas sim o mapa de efetivos existentes à data na ADM. A ADM hoje tem 39 trabalhadores, sendo que desses 10 são militares e 29 são civis. No final de 2011, o número de militares existentes na ADM era um pouco superior a 30. Portanto, há aqui uma redução de militares significativa, ou houve uma redução de militares significativa na ADM, por vicissitudes várias. Relativamente ao número de civis, houve um ligeiro crescimento. Em finais de 2011, o número de civis era de 23 e hoje temos 29. Para além disso, é importante destacar que houve uma redução de 15, 16 funcionários no subsistema de saúde nos últimos 2 anos. Portanto, é uma redução que implica algum trabalho, algum esforço acrescido para obter os mesmos resultados ou melhores resultados. Aqui no que concerne à gestão dos beneficiários, eu gostaria em primeiro lugar de referir que a gestão dos beneficiários, onde está incluída também a própria análise e a definição do cadastro e a manutenção do cadastro destes beneficiários, é feita pela ADM em articulação,
uma participação muito relevante dos back-offices da ADM nos ramos das Forças Armadas, onde inclusivamente estão arquivados os meios de prova e todos os processos individuais dos militares. Relativamente aos números previstos de beneficiários, podemos ver que hoje, ou que a 31 de dezembro de 2013, existiam cerca de 130 mil beneficiários no subsistema de saúde. Estes 130 mil beneficiários têm uma concentração muito forte no Distrito de Lisboa. Estamos a falar em 50% destes beneficiários residem em residência habitual no Distrito de Lisboa, sendo que o distrito seguinte, com o maior número de beneficiários, é o Distrito de Setúbal, com 22%. Seguindo, por último, nesta linha descendente, Santarém e Porto, com cerca de 8% dos beneficiários. Em contraponto com este número, temos os distritos mais do interior, Bragança e Guarda, cujo número de beneficiários não chega a atingir os 1000, portanto, na casa dos 0,5% de beneficiários. Isto para dizer também que, relativamente à atividade da ADM e o que são as necessidades de avaliação da celebração de acordos com entidades convencionadas em Portugal continental, eu deixo as ilhas à parte porque as ilhas têm uma característica muito própria. Nós tentamos que a rede de entidades convencionadas possa responder com as valências que a própria região, por vezes, tem, e sabemos que o interior, por vezes, também não tem capacidade de resposta em algumas valências, possa responder na proporção também do número de beneficiários que existem nesses próprios distritos. E, por isso, o número de acordos existente tem sido mantido e acrescido de forma ligeira, pontual, muito especificamente, mas o que nós pretendemos, sobretudo, é que a rede de entidades convencionadas siga sempre, ou acompanhe sempre, o que são as necessidades do universo de beneficiários que residem naquelas regiões. Relativamente ainda ao número de beneficiários, importa aqui destacar que dos 130 mil beneficiários, cerca de 20.375 destes 130, portanto ficaríamos com 110 mil fora deste universo, são beneficiários que estão associados à Portaria 1034, ou seja, ou são docentes das Forças Armadas, ou acidentados de serviço, ou familiares deste universo de beneficiários. O número de beneficiários titulares da Portaria 1034 em 31 de dezembro já eram cerca de 11 mil, e o número de familiares 9.300, portanto, fazendo os tais 20.375 beneficiários. Importa também destacar que dentro deste universo temos cerca de 3 mil beneficiários, que são os beneficiários extraordinários, ou seja, são beneficiários titulares da ADSE que optaram, porque efetivamente foi-lhes dada essa possibilidade de opção, optaram pela ou inscrição ou manutenção no subsistema de saúde da ADM. Para além disso, temos ainda os beneficiários designados de protocolados, que a 31 de dezembro de 2013... Pode ir mudando o quadro, desculpe. Pode ir variando o quadro. Eu não pus o quadro com estes dados todos, ficava um quadro muito extenso. Relativamente aos beneficiários protocolados, os beneficiários protocolados à data de 31 de dezembro de 2013 eram 12.800. Relativamente ainda à gestão dos beneficiários, nós em 2013 emitimos cerca de 45.771 cartões, mas importa referir aqui que desde o início da ADM, no ano de 2007, no qual foram produzidos cerca de 170 mil cartões, já foram emitidos 496 mil cartões. Portanto, é um número significativo. Cada cartão tem um custo aproximado de €1 e, efetivamente, nós também estamos a trabalhar, conjuntamente com os ramos, para que possa existir aqui alguma
não digo redução, mas alguma diferenciação aqui na emissão dos cartões e das validades que esses mesmos cartões têm associados. Porque, do nosso ponto de vista, não fará muito sentido ter um beneficiário titular com uma validade de cartão exatamente igual a um beneficiário familiar. E, eventualmente, poder-se alargar os prazos de validade dos cartões da ADM aos beneficiários titulares que têm inscrição obrigatória, inclusivamente, e reduzir os prazos de validade dos cartões, por exemplo, dos familiares, em função também do que são hoje as alterações ocorridas. Não sabemos se estas alterações implicam uma redução substancial do número de cartões emitidos, no entanto, penso que tão importante ou mais importante do que isso é definir a estabilidade do universo, que é um universo que, desde o momento em que ingressa no subsistema, o mantém e não perde direito a esse mesmo subsistema. Permitido aqui fazer uma gestão diferente do que são a emissão destes cartões. Relativamente aos custos da ADM. Como podem ver no mapa apresentado, o custo da ADM em 2013 foi, eu diria que superior, com uma porcentagem significativa, relativamente a 2012. Este resultado resulta, em grande medida, de um esforço que foi feito no subsistema, esforço esse que teve necessariamente associado a uma colaboração do próprio Ministério da Defesa Nacional, para reduzir de forma significativa os prazos de pagamento que até então, até 31 de dezembro de 2012, a ADM tinha com as suas entidades convencionadas, com essas entidades prestadoras de cuidados de saúde. Em 31 de dezembro de 2012, o prazo médio de pagamento dos atos médicos praticados nestas entidades convencionadas com a ADM rondava os 400 dias, o que é um prazo que, penso que todos nós percebemos, é um prazo significativo, um prazo superior a um ano, para eu ser ressarcido de um ato médico que prestei a um beneficiário da ADM. Em 2013, com este esforço de pagamento, que está aqui refletido na linha referente às entidades convencionadas, que foi de 48 milhões, cerca de 48 milhões de euros, o prazo de pagamento conseguiu ser reduzido, conseguiu fixar-se em 31 de dezembro de 2013, na ordem dos entre 120 a 150 milhões. Isto permitiu também ao próprio subsistema poder, com essas entidades convencionadas, poder ter outro tipo de relação, poder inclusivamente adotar medidas ou desenvolver medidas que depois no final vamos ver e que durante o ano 2014 estão a ter reflexos e 2015 também relativamente aos custos globais do sistema. Relativamente aqui às comparticipações diretas ou aos atos médicos praticados através do regime livre, despesas que são, em primeiro lugar, suportadas pelos beneficiários e que depois são reembolsadas pelo subsistema, em 31 de dezembro de 2012, o prazo médio de pagamento rondava os 120 dias, no caso do regime livre, 120 dias após a recepção na ADM, não da data da prática do ato, mas após a recepção do documento da ADM e o início do processo de processamento desse documento, em 31 de dezembro de 2013. Este prazo foi reduzido para, na ordem dos 60 dias, prazo esse que se tem mantido estabilizado até hoje. Portanto, hoje estamos com pagamentos, no caso do regime livre, com pagamentos na casa, em termos de na casa dos 60 dias. Portanto, estamos esta semana a liquidar documentos que foram entregues na primeira quinzena de agosto ao subsistema. Este resultado de 2013
foi também ele significativo, porque nos permitiu, sobretudo, desonerar aqui no regime livre os próprios beneficiários do subsistema, quando sabemos que em 2013, inclusivamente, o aumento da taxa de desconto foi sempre progressivo, ou pelo menos foi alterado a meio de 2013, desonerar os beneficiários, porque efetivamente, para além desse aumento, tinham associado a isso um custo, que era o custo do prazo de ressarcimento das despesas que tinham efetuado no período. Como podemos ver, para 2014, voltamos a um ano em que o que conta não é tanto a data de pagamento, que foi o que aconteceu em 2013, esta diferença também de valores. Em 2014 voltamos a um ano, e a um ano normal, o que estamos aqui a refletir é o ano, a prática do ato e não a prática de pagamento. Voltamos a um ano em que o valor da despesa da ADM global, nas suas várias áreas, regime livre, regime convencionado, medicamentos e instituições militares, também os centros de saúde do próprio IASP, terão um resultado global previsível a rondar os 63, pouco mais dos 110 milhões de euros. Queria aqui destacar que, no caso dos medicamentos, estes 5 milhões e 400 mil euros visam suportar os custos que são ainda imputados ao subsistema, apesar de ter havido em 2013 uma transição da comparticipação dos medicamentos para o Serviço Nacional de Saúde, suportar o que resultou dessa transição, que é o remanescente dos portadores da portaria 1034, o diferencial entre a comparticipação do SNS e o total do medicamento. O medicamento tem um custo zero para o beneficiário da portaria 1034, bem como os medicamentos que são dispensados nas várias farmácias de instituições militares, do laboratório militar, bem como os medicamentos que são dispensados aos militares nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que ficaram fora do universo que foi transferido para o SNS. Portanto, estamos a prever um valor global de 5 milhões e 400 mil euros. Relativamente às instituições militares, estamos a prever um valor de 7 milhões e 200 mil euros e aqui enquadramos o Hospital das Forças Armadas. O valor para o Hospital das Forças Armadas rondará os 6 milhões e 900 mil euros, 6 milhões e 800 mil euros. O Centro Militar de Coimbra, o Centro Militar, o Centro de Saúde, de Coimbra e o Centro de Saúde de Santa Margarida, bem como o próprio Laboratório Militar, aqui no que respeita sobretudo às análises clínicas, o que faz um valor, pode fazer, porque é uma previsão, um valor de 7 milhões e 200 mil euros no final do ano de 2014. Temos também um custo, um encargo de 1 milhão e 200 mil euros, pago aos centros de apoio social do IASPA, que é decorrente dos atos médicos praticados nos serviços de apoio médico existentes. Relativamente à receita, verificamos que a receita, relativamente a estes 3 anos, sendo que 2014 ainda é um ano de previsão, tem sofrido uma inversão. Uma inversão porque devemos verificar que o que é o montante resultante dos descontos dos beneficiários, que em 2012 se cifrou em pouco mais de 7 milhões de euros, no final de 2013 atingiu um pouco mais de 27 milhões de euros, ou seja, mais de 10 milhões. Esta alteração resulta naturalmente da alteração da taxa de desconto que passou para 2025 e em 2014 a previsão de receita decorrente dos descontos beneficiários será previsivelmente um pouco acima dos 42 milhões de euros,
resultado do aumento para 2,5% no início do ano e do aumento agora, a meio do ano, para 3,5%. Portanto, 2015, naturalmente, terá ainda um valor acima, tendo em conta que, se for se contabilizarmos os 12 meses, o valor será superior. Houve aqui uma inversão também, porque o Orçamento de Estado, que em 2012 e 2013 teve uma componente importante de acima de 50 milhões de receita para a ADM, em 2014 se cifrará previsivelmente um pouco acima dos 21 milhões de euros. Relativamente às ações desenvolvidas, e que algumas delas são resultado também deste esforço que eu disse que houve de pagamento no ano 2013, eu queria destacar a redução dos prazos de pagamento, como já referi, do regime livre, da casa dos 120 dias médio para 60, a redução do prazo de pagamento do regime convencionado, que reduziu de 400 dias para cerca de 120, 150 dias, bem como a renegociação da tabela aplicável aos cuidados respiratórios domiciliários, que sofreu uma redução entre os 40% e os 50%, em função também dos atos que são praticados, e que a ADM, nessa negociação, assumiu como uma contrapartida para essas entidades prestadoras de cuidados, um pagamento diferenciado a 90 dias. Portanto, houve aqui um esforço conjunto, no caso das entidades, de uma redução de preço, e no caso da ADM, de uma garantia de pagamento que permitiu associar esta redução de preço. Procedemos também a uma renegociação com a tabela das adendas que até então existiam com as várias entidades prestadoras de cuidados de saúde privadas. A redução ou a renegociação essa que implicou a eliminação de uma série de atos médicos que existiam, em aplicação, inclusivamente, e também aqui uma redefinição do preço associado à maioria desses atos médicos. As adendas, esta adenda o que visa é garantir que os beneficiários da ADM, quando se deslocam a uma entidade convencionada, para além da tabela, que é a tabela do regime convencionado da ADC, possam ter outro número, ou outra disponível, outras valências, outros atos que não estão na adenda, mas que lhes permitem não ter que suportar esse custo ao nível do regime livre e depois ser reembolsados no subsídio. Portanto, é alargar o número de atos existentes com essas tabelas. Foi também celebrado um novo acordo com preço fechado para a realização de bracoterapias prostáticas e foi implementada uma rede de prestadores preferenciais com preços abaixo da tabela do regime convencionado nas regiões de Lisboa, Porto, Setúbal e Coimbra para a realização de ressonâncias magnéticas. Para além disso, foi também alterada a tabela de preços em vigor com o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa, que se aplicava até meio de 2013, se aplicou a tabela do SNS e passou-se também a aplicar a tabela do regime convencionado da ADC. Para além disso, em articulação com os ramos das Forças Armadas, procedemos ao controle do cadastro dos beneficiários, tendo em vista a eliminação do maior número de erros possível e da correção das situações identificadas, a implementação de mecanismos de controle através interno da ADM de uniformização de procedimentos, nomeadamente procedimentos de pagamento, para que toda a gente seja tratada de forma igualitária, portanto, que receba, seja reembolsado da mesma maneira, independentemente do prestador que faz o reembolso, e também temos vindo a fazer auditorias internas periódicas por amostragem, porque o número de pessoas existentes não permite fazer de uma forma global, às várias faturas apresentadas pelas entidades convencionadas, que tendo em conta, sobretudo, a eliminação ou a tentativa de eliminação do que poderão ser atos incompatíveis ou, inclusivamente, atos desnecessários.
Foi também desenvolvido, como disse há pouco, uma análise relativamente à rede de entidades convencionadas, permitindo definir quais eram as zonas de intervenção prioritárias para aumentar a rede em consonância com as deficiências das entidades, as deficiências de valências existentes nas diversas regiões, nomeadamente regiões autónomas, onde era bastante deficitária a rede de entidades convencionadas, foi um pouco melhorada em 2013 e 2014 também, e pensamos que ainda no curso de 2014 e 2015 pode ser um pouco mais alargado. Objetivos para 2014 e 2015. Manter, e se possível reduzir um pouco, porque não é possível, tendo em conta os procedimentos que estão instalados, também reduzir muito, o prazo de comparticipação do regime livre, tentando que ele se fixe nos 45 dias. Manter um controle das receitas em articulação com os ramos das Forças Armadas e da CGA relativamente aos beneficiários, sobretudo os beneficiários extraordinários, os beneficiários titulares que estão no ativo, os ramos mensalmente nos comédios de é muito fácil perceber se existem algumas impressões, mas relativamente à CGA, que é a principal processadora ainda de vencimentos e pensões, através da implementação também, neste caso, de um mecanismo de controle na própria aplicação. E início de um processo de atualização da informação prestada aos beneficiários no portal da ADM, que hoje ainda tem uma informação bastante deficitária e que pretendemos que até final de 2014, mas sobretudo em 2015, essa informação possa ser melhorada para permitir uma maior capacidade também do beneficiário perceber o que é que tem ao seu dispor, a rede de entidades convencionadas, as valências, bem como outras situações relacionadas com a sociedade. A reformulação do contact center, nesta linha de melhoria de relação com o beneficiário, nomeadamente da linha de atendimento, que tem também ela algumas deficiências, informatização de respostas e outros documentos para os beneficiários da ADM, o lançamento de inquérito de satisfação aos beneficiários. No caso dos prestadores, a redução do prazo de pagamento às entidades convencionadas para 90 dias, se possível. Vai ser muito difícil até ao final de 2014. Este esforço terá que ser feito mais previsivelmente em 2015. E a celebração de um acordo protocolo com a Cruz Vermelha para o transporte em ambulância de beneficiários da ADM a preços mais económicos. Será também implementado, ou tentaremos implementar, uma rede de prestadores preferenciais no que respeita à realização de TACs nas regiões, sobretudo de grande densidade de beneficiários da ADM. Para além disso, a celebração de novos acordos com as entidades sediadas no interior de Portugal continental e nas regiões autónomas. Muito obrigado a todos e estou disponível para quaisquer questões que queiram colocar no período de debate.